Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Ercília Alves. Sou mineiro, uai. Ô Paulinho, eu sou de Sabará. Você sabia que foi aqui em Sabará que começou a história da Ora Pro Nobis, né? Você sabia? A santa planta, conforme o Brasil e o mundo todo fala, é natural aqui de Sabará. E era um padre que havia aqui em Sabará, e todo mundo que ia conversar com esse padre falava: ó padre, eu tenho uma dor disso, eu tenho uma dor daquilo, eu tô com um problema assim. Aí o padre, ele ia numa planta que ele tinha no fundo da casa paroquial, e era exatamente a planta Ora Pro Nobis. Ele colhia essas folhas do Ora Pro Nobis, preparava, fazia um chá, ou ele simplesmente cuidava dessas plantas, macetando as suas folhas, tirando dela um sumo, e exatamente isso acabava resolvendo o problema da pessoa. Foi por isso que ele acabou chamando de Santa Planta Ora Pro Nobis. Então, essa história é aqui de Sabará. E eu, Ercília, eu sou uma estudiosa. Eu nasci em Sabará, me criei, tenho uma fazenda aqui muito gostosa, a fazenda do Jatubá, que pertenceu a uma bisavó minha, que era, portanto, a avó de minha mãe, uma bisavó do lado materno. Então foi nessa fazenda Jatubá que eu acabei sendo criada, e aqui tinha muita planta Ora Pro Nobis. Então até hoje vem gente buscar aqui Ora Pro Nobis, especialmente a de Sabará. Tudo bem que eu sei que a do Brasil todo, de qualquer terra, é boa, mas dizem que a de Sabará é especial. Isso posto apenas para satisfazer uma curiosidade das pessoas que às vezes usam essa santa planta e não sabem que a história originária é daqui. Mas é daqui que eu tenho uma fantástica história para contar, meu amigo. Você sabia que aqui tem uma igreja aqui em Sabará, que é a igreja de Nossa Senhora? É uma história que, sinceramente, eu acredito, porque lembra que eu falei que essa fazenda Jatubá, da minha bisavó, portanto a avó de minha mãe, essa bisavó, ela viu muita coisa acontecer nessa igreja. Então hoje eu vou contar essa história porque eu acredito, eu sei que isso é verdade, porque a minha família, de certa forma, está envolvida. No entanto, tem muita gente aqui de Sabará que diz que isso é uma lenda. Não é uma lenda. Isso é uma história com H, real, porque envolve essa minha bisavó, que é a primeira proprietária da fazenda Jatobá. Depois eu explico como ela se envolveu. Mas deixa eu contar a história dessa igreja, a Nossa Senhora do Rosário de Sabará. É o seguinte: quando essa igreja começou a ser construída, quando ela começou a ser edificada, exatamente nos anos 1800 e alguma coisa, 1822, que foi quando nós tivemos a independência brasileira, ela começou a ser edificada a partir dali e começou a ser construída de uma maneira assim bem devagar. Tanto isto é verdade que aconteceu o seguinte: no meio da sua construção, portanto, naquele 13 de maio de 1888, seria assinada a lei de número 3.353. A princesa imperial regente, Princesa Isabel, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei que se declara extinta desde esta data a lei da escravidão do Brasil, quando o Brasil era escrito com um Z. E o extinta era escrito com C mudo, extincta. A lei foi extincta e Brasil ainda era escrito com Z. Isso lá em 1888. Acontece, Paulinho, que quando isto se deu, a lei foi, portanto, assinada,
A nossa igreja aqui de Sabará, a de Nossa Senhora do Rosário, estava no meio da sua obra. Ela tinha começado há anos, mas estava na metade. A igreja estava ainda encoberta, não tinha sido coberta a igreja. Estava descoberta, na verdade. Então, estava no meio da obra. E aí os escravos que trabalhavam na obra da igreja, quando souberam da assinatura, que chegou a notícia a Sabará, de que a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea, os escravos ficaram todos eufóricos, felizes, e com medo da princesa se arrepender da assinatura, porque a lei era tão importante para eles. O que os escravos fizeram? Eles saíram correndo, fugiram da obra da igreja de Nossa Senhora do Rosário, saíram correndo em busca da tão sonhada liberdade, deixando a igreja inacabada, deixando a igreja sem cobertura e na metade. Por que os escravos fizeram isso? Os senhores ricos de Sabará, na época, tentaram prosseguir a construção da igreja. Mas, de que jeito, se os escravos tinham abandonado? Então eles não iriam conseguir, porque eles ordenavam que subissem ainda algumas paredes durante o dia, com aqueles escravos que eles conseguiram segurar, mas as almas dos escravos que haviam morrido durante os 118 anos gastos na construção dessa igreja derrubavam as paredes. Tudo durante a noite. Noutras palavras, para que todos entendam, os senhores ricos queriam acabar a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Para isso, eles forçavam que o trabalho fosse feito durante o dia. Só que durante a noite, as almas dos escravos mortos, no período em que a igreja fora construída, destruíam as paredes, derrubavam as paredes, impedindo que a igreja fosse concluída. Isso tudo é contado até hoje com detalhes. E é aí que entra a minha família, porque eu falei das pessoas ricas da época. E entre as pessoas ricas da época, tinha essa minha bisavó, Afonsina, o nome dela. Ela pertencia. Depois a família ficou pobre, viu, Paulinho? O que é natural também de acontecer. Mas ela pertencia a uma família muito abastada. E o pai dessa bisavó, ela era Afonsina porque o pai era Afonso. O pai dela era um dos patrocinadores. Ele era um dos que pagava paredes da igreja fossem erguidas durante o dia, só que de noite elas eram derrubadas pelas almas dos escravos. A mamãe chegou a questionar a avó, portanto era minha bisavó, mas a mamãe chegou a questionar a avó se de repente essa coisa de derrubar as paredes, se isso não era feito pelos próprios escravos que se escondiam, se amotinavam, para que depois não se exigisse deles, né, que essa obra fosse tocada avante. Mas ela garante que o pai dela, à época, colocava guarda. Olha que interessante. Eles colocavam guardas noturnos, guardas civis durante a noite, ficavam tomando conta da obra para ver se vinha alguém de maneira sorrateira, escondida, para poder destruir o que havia sido feito durante o dia na igreja. Não, os guardas não percebiam a presença de ninguém. Os guardas se assustavam quando ouviam dentro da igreja as paredes se desabarem. Bah! Diz que era aquele barulho, aquele estrondo, aquela coisa muito forte.
e todos eles se assustavam, se apavoravam e depois até fugiam, até corriam dali. Não é impressionante? Porque a minha família esteve envolvida nessa história. Mas e hoje? Alguém haverá de perguntar: bom, isso tudo aconteceu durante o tempo da escravidão. E hoje? Me conta sobre a igreja. Eu vou explicar. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, olha aí, a ligação toda com os escravos. Então hoje a igreja, aqui em Sabará, ela se chama Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ela foi tombada pela importância cultural que ela ganhou, inclusive devido a essa história. Se alguém que esteja acompanhando essa história quiser visitá-la, essa igreja se localiza na Praça Delfim Moreira, aqui em Sabará, Minas Gerais. Essa igreja, ela deve-se à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de Barra do Sabará. Ela começou, na verdade, a ser fundada em 1713. Portanto, 118 anos depois foi que o fenômeno de derrubada das paredes acontecia. A iniciativa da construção da igreja se deu durante todo esse tempo. Para a construção da capela definitiva, foi concedido um terreno à Irmandade, conforme carta régia, datada do dia 10 de maio de 1757, vindo a mesma a adquirir ainda, 9 anos mais tarde, terreno ocupado por 2 casas particulares que existiam no local. Uma dessas casas, inclusive, pertencia à família da minha bisavó. Em 1767, teve início a preparação do terreno em local próximo e para a antiga capela. E no ano seguinte, foi firmado o contrato com o mestre Antônio Moreira Gomes para as obras de alvenaria e cantaria, as quais deveriam obedecer ao risco apresentado pela Irmandade. Tratava-se provavelmente de um projeto ambicioso, uma vez que a estrutura nunca chegou a ser concluída. Prestem atenção nesse trecho. Então, o mestre Antônio Moreira Gomes, ele tinha todo o projeto para alvenaria e cantaria, mas jamais ele conseguiu concluir. Por quê? A falta de recurso da Irmandade, agravada por fatores econômicos e sociais, e a abolição da escravatura. Dentro dessa abolição é que entra essa história sobrenatural. Isso tudo fez com que fosse muito lenta a evolução das obras, até sua definitiva paralisação. Desta forma, os trabalhos contratados com o mestre Antônio Moreira Gomes se estenderam até 1780, quando finalmente foram concluídas as obras da Capela Mor e da sacristia, cuja bênção ocorre no ano seguinte. Até hoje, prestem os senhores bastante atenção, até hoje o conjunto inacabado da igreja, que constitui importante documento do processo construtivo da arquitetura mineira colonial, foi restaurado pelo IPHAN no período compreendido entre 1944 a 1945. As obras, isso já bem mais recente, as obras incluíram a reconstrução do telhado, consertos de esquadrias, estabilização do forro, recomposição de pisos, revestimento e pintura, bem como o escoramento da nave antiga capelinha. Faz parte da história da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construção iniciada em 1768 pela Irmandade dos Homens Pretos da Barra do Sabará. Revela a fé
e a força do negro africano. Os escravos decidiram construir a sua própria igreja, mas a decadência das minas de ouro não permitiu que ela fosse concluída. A obra, iniciada em 1768, foi abandonada com a abolição da escravatura em 1888. Portanto, é uma obra inacabada. E de acordo com o que se fala, com lenda para alguns, mas para minha família, uma história real, sempre que uma parede era erguida, ela era destruída pelas almas dos escravos, que morreram durante o período de construção da igreja. Portanto, para quem não sabe, em Sabará, nós temos uma igreja sobrenatural por todos os aspectos. Venha nos fazer uma visita. Sabará, Minas Gerais, Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, essa era a história que eu tinha para lhe contar. E a minha família está, de certa forma, particularmente envolvida nisso tudo. A história incrível que a minha cidade de Sabará conta para o mundo hoje.